Há muito tempo atrás, eu fiquei completamente apaixonado por um autor de suspense policial que foi o John Verdon, que eu já falei diversas vezes, já panfletei esse nome por aqui e fico muito triste desse cara não ter mais livros traduzidos no Brasil. Eis que eu encontro, algum tempo depois, outro autor que eu fiquei completamente apaixonado pelo seu estilo narrativo, pelos seus personagens e também por seus mistérios. E eis que muitos anos depois eu finalizo uma trilogia muito querida e mais uma vez faço um apelo, porque tem autores tão incríveis, que têm trabalhos tão incríveis lá fora, e infelizmente não recebem tanta atenção aqui dentro. Está curioso para saber o que eu achei sobre esse livro em específico? Qual é esse livro? Fica um pouquinho mais. Mas antes, se inscreve nesse canal, tem crítica toda semana por aqui de livros, séries e filmes de horror e suspense. Compartilhe com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo e curta se você gostou desse vídeo em específico. E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca. Meu nome é Diego Ferraz e hoje a gente vai falar sobre um livro de um autor que é muito querido. Não só pelo fato dele escrever bem, mas pelo fato de que ele é muito receptivo com o público. Esse autor, inclusive, eu tive um comentário dele lá no Facebook e eu fiquei muito feliz. São poucos autores que dão atenção de fato para os seus leitores, ainda mais leitores do outro lado do mundo praticamente. Esse autor é o Daniel Cole, autor esse que escreveu o livro Boneco de Pano e escreveu a sua sequência Marionette. Eis que a gente chega com o final dessa trilogia, que é o livro Fim de Jogo. Livro este que eu deixei na minha estante por muito tempo. Primeiro eu demorei muito para comprá-lo, porque o preço estava alto, e isso acabou me afastando. Não curti tanto a sinopse assim, pois parecia ser uma história de suspense policial com poucos caminhos a serem seguidos, e quando comprei deixei há muito tempo na minha estante. Eis que numa ressaca literária, que todo leitor tem, eu acabei pegando esse carinha aqui. E vou dizer para vocês que é aquele tipo de livro que você quer esquecer que você leu, só para ler mais uma vez. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui no canal falando sobre livros que eu queria esquecer para ter a experiência de ler pela primeira vez. E esse livro do Daniel Cole é um desses livros que me traz essa sensação. Na verdade, todos os livros que ele escreveu me trouxeram. E por quê? Porque ele escreve muito bem personagens, ele escreve muito bem situações, ele lida muito bem com o humor. O suspense é muito afiado, e mesmo o mistério que parecia ter pouca coisa a entregar, entregou muito mais do que eu esperava. Mas vamos começar então com a sinopse dessa história. Aqui a gente volta com o personagem William Fawkes, ou Wolf, que é como a gente conhece ele dos outros dois livros, que é o detetive completamente ensandecido, que trabalha na corporação policial e que tem seus próprios métodos para desvendar os crimes. É um cara brilhante, brilhante mesmo, que a gente já está acostumado a ter um personagem forte assim nos livros policiais, e ele é um grande exemplo. A diferença é que ele é muito engraçado, muito simpático à sua maneira e brilhante. Isso aí eu já falei até no início. E esse cara aqui retorna depois de um período recluso, na verdade foragido, porque ele cometeu algumas coisas ali no segundo livro, no primeiro livro também, que foram contra a lei, e ele está sendo procurado pela polícia. E ele volta também porque um grande amigo dele faleceu, que é o comissário Finlay Shaw, que era o cara que era chefe dele nos outros dois livros, um personagem muito simpático, e ele morre de uma maneira que até então era vista claramente como suicídio. Ele está preso dentro do quarto, com a porta selada, a janela fechada, então ninguém poderia supostamente ter entrado ali, e ele é encontrado com uma arma na mão e um tiro na cabeça. E ele ligou um pouco tempo antes ali para um amigo muito próximo dele, que também era da polícia, meio que deixou alguns recados para a esposa dele, então tudo dava a indicação de que ele tinha falecido por suicídio. Só que o Wolf fica com uma pulguinha atrás da orelha porque ele acha que o seu amigo não cometeria esta doideira, principalmente porque ele é muito apaixonado pela sua esposa Meg, ele tem uma relação muito forte, ele não deixaria ela sozinha, ou pelo menos é isso que ele imagina, então ele não acredita que ele tenha um perfil de suicida.
E eis que mesmo da cadeia ele tem as suas cartas na manga e consegue iniciar uma investigação. Investigação esta que reúne os outros personagens que já apareceram no livro anteriormente. Então tem o Rouge, que é um policial também muito querido, muito caricato, ali, que tem as suas características. Tem a personagem que é a Baxter, que é outro detetive ou policial ali que fica muito próxima do Wolf, que também é muito legal. Inclusive ela teve uma participação bem grande no segundo livro. E a gente vai acompanhar esse grupo se reencontrando, tentando fazer essa investigação e encontrando várias coisas pelo caminho. Vou dizer para vocês que tem tanta reviravolta nesse livro aqui que eu garanto para você que não é um simples caso de suposto suicídio. Primeiro, já vou me desculpar de antemão, caso o Daniel veja esse vídeo, porque eu pensei em algum momento que ele não escrevesse algo impactante. É impossível. Esse cara escreve muito bem. É um dos autores que eu acho que mais se assemelham, mais se aproximam do que é para mim o John Verdon. Ele só não se aproxima mais porque, infelizmente, ele só tem 3 livros e o John tem vários livros aí trazidos para o Brasil. Deveria ter muito mais. Só que aqui o Daniel consegue captar o leitor rapidamente. Os capítulos são curtos, a história é instigante, então tem vários elementos do suspense policial que eu não encontro em diversos outros autores. Inclusive, eu já tentei, o livro da literatura policial não é o meu alvo. Poucos livros conseguem me conquistar. E eu tenho ali meu patamar de caras que eu acho top, assim. Inclusive John Verdon, o Daniel Cole, o maravilhoso do Victor Bonini, que escreve livros incríveis. O livro O Casamento dele é inesquecível para mim. E com toda certeza eu sempre panfleto esses caras. Então aqui vai um convite, um panfleto para você. Não leu ainda Boneco de Pano ou Marionete? Leia. Não leu esse livro ainda? Leia. Caso você tenha lido os outros 2 livros, assim como eu, e não tenha terminado essa história, termina, porque vale muito a pena. E vou contar para vocês, esse livro aqui, ele soluciona o mistério lá pela página 200. Ele tem 285, deixa eu até confirmar com vocês. Ele tem 299, ele conta ali todo o mistério, até um pouco antes, ali na página 180, 170, então tinha muita água para correr debaixo da ponte quando eu descobri o grande mistério. E eu falei, como que ele vai continuar essa história e deixá-la interessante? Ao contrário, ficou mais interessante ainda, porque o cara sabe escrever, o cara escreve como um gênio. Então eu fiquei triste quando eu finalizei esse livro. É um dos livros que eu terminei com dor no coração, porque eu não queria me despedir desses personagens, queria ver mais mistério, queria ver o que essa mente brilhante do autor Daniel Cole conseguia criar. E é com muita tristeza no coração que eu digo que, infelizmente, o livro dele, que é Mimic, ou O Copiador, não veio para o Brasil. E é um livro que parece super interessante. Então, um apelo aí para as editoras. Esse aqui é da editora Arqueiro, que inclusive também era a editora dos livros do John Verdon. Por favor, volta de novo com esses livros, ou outras editoras comprem o direito autoral, porque são livros incríveis. E caso você tenha outro autor de suspense policial que é sua paixão, escreva aí embaixo. Infelizmente não me apaixonei por Karin Slaughter, não gostei nem um pouco, na verdade, também não gostei tanto do John Nesbo, mas caso você tenha outros autores que você goste, comenta embaixo, vai que eu consiga achar de novo essa paixão pelo romance policial que eu tinha quando eu lia Agatha Christie. Então estou ansioso pelo comentário de vocês, tenham uma ótima semana e espero ver vocês muito em breve falando sobre literatura e falando sobre livro bom, que é o que todo mundo aqui gosta.